Quer saber como é trabalhar em call center aqui em Portugal? Então você está no vídeo certo. Olá, meu nome é Eliane, do canal Portugal na Prática, e hoje vou contar para vocês a minha experiência trabalhando em call center aqui em Portugal. Bom, vamos lá para todas as explicações. Eu já separei algumas questões aqui que eu gostaria de falar, e são coisas que as pessoas vêm me perguntar também, que têm dúvida sobre esse trabalho aqui em Portugal. Se vale a pena, se não vale a pena, vamos ver aqui. Bom, primeira situação. Eu passei mais de 6 meses trabalhando em um call center. Então, assim, deu pra me sentir como é que funciona, se realmente era pra mim, se não era pra mim. E assim, por mais que eu tenha saído de lá, não digo que nunca mais, mas um dia possa ser que eu volte, tá bem? Mas vamos lá. Como e por que eu fui parar num call center em Portugal? Assim como você está assistindo esse vídeo meu falando sobre essa profissão aqui em Portugal, eu antes de sair do Brasil também assisti muito vídeo falando sobre call center. E o que é que me chamou a atenção? Primeiro, sem esforço físico, o salário normalmente é acima do salário mínimo daqui de Portugal, pelo menos era essa situação que me passavam nessa experiência, que me passavam no vídeo. Possibilidade de você trabalhar de casa, então isso me atraía bastante, tendo visto que vinha para um lugar que eu não tinha muito conhecimento, nunca tinha vivido aqui em Portugal, então a possibilidade de sair menos de casa, isso me atraiu bastante. Então, foi isso. E como foi que eu encontrei a vaga? Eu encontrei a vaga, assim como nos vídeos citavam o nome de empresas, como Manpower, Telecomunicações e Randstad. E eu fui em busca dessas empresas em vários sites de emprego. E onde eu encontrei a vaga em si foi no site Indeed, que eu até tenho um vídeo aqui no canal ensinando como procurar, como você ter uma entrevista. Inclusive eu mostro esse site, o Indeed, tá? Vou deixar até passando aqui nos cards. Nos cards não, o nome aqui em cima pra você ver como é, porque talvez eu não esteja. Vou deixar passando aqui o nome, que talvez eu não esteja pronunciando corretamente a palavra, tá? Em inglês não é o meu forte. E o que acontece? Eu tinha alguma experiência com call center no Brasil? Não. A minha área é professora, sou formada em professora para dar aula de matemática, sou licenciada em matemática no Brasil, estive em sala de aula aí por 10 anos, tá? Então, assim, não, eu não tinha experiência. E como eu já citei em outros vídeos, aqui eles dão a oportunidade. Basta você se dedicar, sabe? E fazer acontecer. Porque oportunidade tem bastante, tá bem? Vamos lá. Como foi o processo da candidatura? Entrar em contato comigo via ligação, depois de eu ter me candidatado e enviado meu currículo, tá? Entraram em contato via ligação, informando que tinham me selecionado para uma entrevista e ok, marcaram a entrevista. A entrevista foi online, tá? Foi via chamada de vídeo, foi pelo site, pelo Teams. Foi feito pelo uma aplicação chamada Teams, que eu vou deixar também aqui, se você quiser já baixar no seu celular, tá bem? E aí, como é que funcionou? Tinha eu e mais 2 pessoas na entrevista. E aí foi fazendo todo um processo de pergunta, depois ela deu uma lista, a mulher que nos entrevistou, ela deu uma lista de palavras e disse assim, de adjetivos, né? Pra gente falar qual a gente se identificava, era tipo assim, gostar de ensinar, atenciosas, preste atenção, esses adjetivos que são necessários quando você trabalha num call center, que você tem que conseguir prestar atenção no que o cliente tá falando, não interromper, deixar ele falar primeiro, para você prestar atenção em todo o contexto, tá bem? Até o final desse vídeo eu vou dando dicas de como, né, se você quer se candidatar a essa vaga, vou te dar dicas do que eu gostaria de ter ouvido, tá bem? Pronto. Aí passando pelo processo da entrevista com mais 2 outras pessoas, que na minha cabeça eu pensei que poderia ser eliminatória, mas não era mesmo para conhecer as pessoas. E aí o que eu indico para vocês? Eu indico assim ser proativa,
sabe assim, mostre que você tá interessado, mesmo que você seja tímido, porque eu sou uma pessoa tímida, sabe? Eu sou uma pessoa mais calada, mais retraída, não sou muito de falar, mas eu aconselho, se você tá vindo para Portugal, eu aconselho você a deixar a sua timidez de lado e tentar ao máximo ser mais envolvido com as coisas, tipo, demonstrar que realmente você tá querendo essa vaga. Então foi isso que eu fiz, entendeu? Quando a mulher falava, fazer alguma pergunta, eu sempre tava ali me disponibilizando a responder, a perguntar, sabe? Tipo, seja proativo. É uma questão que eu indico. E call center não é o único tipo de call center, assim como também no Brasil não é só um tipo. Tem vários setores. Tem call center para venda, tem questões, tem call center para quem está querendo encerrar o contrato com alguma empresa. Tem diversos call centers. O call center ao qual eu fiz parte foi de atendimento ao cliente. Ou seja, se o cliente estava com um problema num canal da televisão, o celular não estava funcionando, telefone fixo, internet com falhas de serviço, essa era a área que eu estava atuando, entendeu? Gostei bastante desse setor, tá bem? Eu vou dar algumas dicas de como você se dá bem nesse setor. Porque uma dica que eu dou é que você vai ter que se adequar a algumas palavras. Você que está saindo do Brasil ou de algum outro país e está vindo para Portugal e tem interesse em trabalhar, porque lá tinha pessoas da África trabalhando lá também, então você tem uma oportunidade. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que adequar o seu vocabulário. Por exemplo, algumas palavras que são usadas aqui em Portugal, que é diferente do Brasil. Algumas palavras são o controle da TV, que aqui eles chamam de comando, o celular, que chama de telemóvel. Então, essas palavras você vai ter que se adequar, por quê? Porque a maioria dos atendimentos que você vai atender serão de portugueses. Então, é interessante que você fale a língua deles para uma melhor compreensão. E às vezes tem clientes estressados. Então, se você insistir em falar equipamentos, né, no nomes brasileiros, eles vão ficar estressados porque já estão estressados pela falha de serviço deles. E se você ficar falando, no seu celular, nesse canto, configuração, que não é configuração, aqui também é a palavra, é definições. Então, assim, tente se adequar. Eu sei que não é de uma hora para outra que você vai pegar tudo isso, mas ao longo do tempo, tente ir percebendo essas palavras, porque você vai se dando bem com os clientes vai te ouvindo, vai fazendo o que você tá pedindo para que seja feito, tá bem? Vamos lá. Choque de realidade do primeiro dia e como é que foi o treinamento. Primeiro de tudo, tive esse processo de entrevista, né? Passei por 3 entrevistas. A primeira entrevista foi essa com 3 pessoas. Depois já foi com um grupo ao qual ela informou que a partir daquele momento, quem tivesse desclassificado receberia um e-mail. E quem tivesse classificado até o final da noite, ela ia fazer uma ligação confirmando para participar da entrevista do dia seguinte. Aí pronto. Quando ela ligou, no dia seguinte já foi para apresentar os coordenadores, pessoas que faziam parte da Manpower, né? No caso foi a Manpower a qual eu estava trabalhando. E no setor que eu trabalhei da Manpower foi para a empresa NOS, que é a empresa de telecomunicações aqui em Portugal. Que eu trabalhei, né? Eu vou citar a minha experiência no Porto. Eu trabalhei aqui no Porto, que foi lá em Campanhã, tá bem? Eu saía da minha cidade e ia trabalhar lá em Campanhã, tá certo? E tivemos um treinamento, tivemos um contrato de formação. Isso foi ali em janeiro de 2024, comecei dia 2 de janeiro. E o treinamento foi uma parte online. Então, para isso eu precisava de um computador. Então, se você tem interesse em se candidatar a essa vaga, saiba que você vai precisar de um notebook para fazer o treinamento de casa. Porém, se você não tem notebook e você está interessado nessa vaga, eles disponibilizam que vocês façam esse treinamento diretamente em Campanhã. Se você morar ali no Porto, ali próximo a Campanhã, é interessante que você faça isso, né? Que não vai ter tanto gasto e tal. Mas, se você tiver um notebook, mesmo que seja velhinho, porque eu comprei o meu usado, porque eu também não tinha,
você pode estar fazendo de casa. É uma vantagem para você não estar gastando dinheiro. E aí o treinamento corria da seguinte forma: das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite. Tínhamos ali um intervalo de 1 hora para janta e tínhamos pausa também de 30 minutos durante esse período. E aí a menina lá que ensinava pra gente, ela ia passando assim, tipo, sobre TV que são os equipamentos box, que é aquele que você pode ver canais, pode acessar o YouTube também. É como se tornasse a sua TV um Android, sabe? Você pode ver YouTube, você pode ver várias coisas através desse equipamento que conecta com a TV. Então a menina foi explicando sobre tudo, sobre esses equipamentos, sobre os nomes dos cabos que utiliza, né? Tipo no computador, cabo USB e os cabos de antena. Ela foi explicando todo esse processo, assim, na teoria do que a gente iria trabalhar, né? Algumas questões sobre telemóveis, algumas questões sobre os celulares, situações de como resolver, telefone fixo, e também foi mostrando a plataforma que a gente está usando para trabalhar com os clientes, né? Que ali fica todos os dados do cliente, o endereço, que a gente ia fazer toda uma análise, né? Que chama-se Despiste, que é justamente para ir despistando, para saber qual realmente é o problema do cliente, dependendo da situação, para ver se vai precisar em um técnico na casa do cliente, se não vai. Então ela foi explicando tudo isso. Fizemos um treinamento teórico de forma online e no final de janeiro a gente já foi diretamente, né, para acompanhar. Isso, o grupo de pessoas devia ter mais ou menos umas 20 pessoas, né? Esse grupo da gente ali de treinamento. E aí a gente foi já para acompanhar, para começar os atendimentos. E aí que tá, como foi o primeiro dia? Foi complexo, né? Você coloca ali o seu headphone e tal, e entra a primeira ligação, faz um sonzinho ali, entra a primeira ligação. Deu um baque. Antes de entrar a primeira ligação, eu deixei num bloco de nota, por exemplo, assim, a apresentação, né? Olá, meu nome é Eliane, em que eu posso ajudar? Já fui deixando no bloco, assim, porque eu tava tão nervosa que eu nem meu nome eu vou lembrar. E aí pronto. E aí nessa primeira etapa, que são acho que umas 2 ou 3 semanas, tem um pessoal para nos ajudar. É isso, são 2 semanas, tem um pessoal que já é mais experiente, eles ficam ali perto, né? A gente tá atendendo, aí a gente levantava o braço e eles vinham até nós, só que assim, a gente tem que ir registrando tudo que o cliente tá falando, assim, o meu comando não tá funcionando, minha TV tá aparecendo uma mensagem de erro. Isso a gente vai anotando todas essas informações num bloco de notas assim do lado. E aí, eles pediram pra gente colocar em pausa o cliente, né, pedir só 1 minuto ao cliente, e aí a gente ia pedir ajuda pra quem tivesse ali perto, né? A gente levantava o braço e alguém que tava ali perto orientava, ó, faça isso, isso e isso. Isso durante 2 semanas. E aí depois, na terceira semana, tem um mecanismo, né, pra gente pedir ajuda, que é por meio de ligação. Tem um códigozinho que a gente pede um momento pro cliente e por via handphone mesmo, a gente coloca o código e falava com algum supervisor, com alguém mais experiente ali para nos dar orientação. Mas assim, eu gostei bastante de trabalhar e nessa área. Não era fisicamente cansativo, às vezes era mentalmente cansativo, porque às vezes era um quantitativo muito grande de chamadas, principalmente ali no inverno, né, que eu comecei a trabalhar aqui no inverno, então assim, muita chuva, muito vento, e isso acaba mexendo com a antena, mexendo com vários equipamentos dos clientes, fazendo com que eles tenham dificuldade na utilização do serviço. Então, isso era muito chamada. Outra questão, folgas fixas, só que as folgas eram no meio da semana, tá bem? Mas isso era tranquilo, entendeu? A gente podia escolher, né? Antes mesmo de começar a trabalhar, a menina perguntou pra gente qual era os dias que a gente pretendia ter folga, que pode ser 2 dias seguidos ou pode ser separado, mas isso tinha que ser entre segunda e sexta. As minhas folgas eram segunda e terça-feira, eu optei por ser esses dias, que a minha visão, né, o meu pensamento era que
sábado e domingo seria muito cansativo. Então, eu queria usar a segunda e a terça já para descansar. E realmente era mais ou menos isso que acontecia. Apesar de que eles me falaram depois que a segunda-feira é aquele dia que tem muito mais trabalho. Então, querendo ou não, eu acabei escapando desse dia, mas eu nem sabia dessa informação, né? Que é segunda-feira. Sempre quando chega a segunda-feira, tem muita gente que liga. Pronto, vamos lá. Vou explicar agora como é que é a rotina dentro de um call center, né? Jornada de trabalho. Como é que funciona a jornada de trabalho? É algo que eu acho bem interessante aqui. Aqui, você não precisa somente ficar preso a 8 horas de trabalho. Você tem como optar por 8 horas. No meu caso, eu optei por 8 horas, porque como eu não tinha emprego nenhum e precisava de um contrato, como chama aqui, full time, né? Que é o tempo inteiro, eu optei por 8 horas, mas tinha colegas que trabalhavam 6 horas, tinha colegas que trabalhavam 5 horas, tinha colegas que trabalhavam 4 horas. Então, há essa possibilidade. Hoje, se eu voltasse para um call center, eu iria optar ali por 5 ou 4 horas de trabalho somente, porque é muito cansativo, é muito exaustivo. Assim, quando você precisa, pelo menos falando por mim, quando você precisa, você tem que trabalhar essas 8 horas. Mas assim, mentalmente é muito cansativo. Por quê? Porque você vai ouvir ali, é muita reclamação. Tem gente que é tranquilo, mas a maioria dos clientes estão estressados, com razão, é óbvio. Mas assim, acaba que você tá na linha de frente e acaba que o pessoal reclama muito do serviço, por mais que eles digam, mas o problema eu sei que não é você, tarará, tarará, é a empresa, mas é você que tá me ouvindo e tal. Então, nosso ouvido acaba ouvindo muita reclamação. E assim, 8 horas do seu dia você ouvindo reclamação, pra mim, tava assim, muito exaustivo. Mas então, temos 8 horas de trabalho, temos 1 hora de almoço, que aí é definido lá por eles, né? Porque dependendo da demanda, tem dias que, por exemplo, quando eu comecei trabalhando, o meu horário de 1 hora da tarde até as 10 horas da noite. E aí, eu tinha 1 hora de almoço barra janta, que normalmente eu almoçava ali 5 horas da tarde. 5 ou 6 horas da tarde, dependendo ali, era o horário que eu almoçava. E temos pausa, 2 pausas de 15 minutos, que uma pausa a gente era 15 minutos, uma pausa de 15 minutos antes do almoço, uma pausa de 15 minutos depois do almoço ali, antes de ir embora. E uma outra questão, né, sobre essa jornada de trabalho era que, de início, tá tudo muito bom ali, questão de você atender o cliente, resolver os problemas dele, ou tentar resolver ao menos, mas tem muita questão de metas. E isso acabou me pegando um bocado, por quê? Porque a gente tinha que apresentar alguns produtos, mas era questão assim de tipo, o cliente já tinha uma determinada quantidade de internet, e aí às vezes você tinha que oferecer para o cliente aumentar a internet dele, só que assim, isso você tinha que. Isso às vezes era meio complicado pra mim, porque assim, pra apresentar, tipo, se o cliente tava tranquilo, era até, né, tranquilo oferecer algo mais pra ele ali, por mais que ele fosse pagar um valorzinho a mais e tal. Mas tinha vezes que o cliente tava estressado, então como é que eu ia oferecer? Então eu acabava não oferecendo. E isso me prejudicava, porque tinha ali várias porcentagens, várias coisas que a gente tinha que bater, várias metas que a gente tinha que bater no mês, e eu não tava conseguindo acompanhar. Fora que, ao longo do tempo, eles queriam que a gente diminuísse o tempo de chamada. Esse eu consegui bastante diminuir o tempo de chamada, que eu comecei ali, às vezes tinha chamada 18 minutos, depois eu fui reduzindo para 10, daqui a pouco em 6 minutos, sabe? Tipo assim, com o tempo e com a experiência que você já vai entendendo, vai sendo mais fácil reduzir o tempo de chamada com o cliente. Ou seja, quanto mais rápido você resolver a situação do cliente, mais o cliente vai ficar satisfeito, a empresa também vai ficar satisfeita, e todo mundo vai ficar satisfeito.
sobre isso. E tipos de atendimento. Então, como eu expliquei sobre os tipos de atendimento, o meu atendimento era justamente suporte, né, sobre a falha de serviço. E eu gostei muito dessa área, por mais que eu não passei por outras, mas eu gostei bastante disso. E eu achei prático, sabe, assim, por mais que era algo que eu tinha uma noção sobre a questão de internet, sobre celulares, tudo. Eu gostei bastante. E ao longo do tempo você vai aprendendo, tipo assim, não muda muita coisa, não muda muito equipamento. Então, assim, eu gostei bastante dessa área de atendimento ao cliente. E os pontos positivos desse trabalho. Tem vários pontos positivos, como eu disse, eu voltaria. O salário é acima da... Acho que eu não comentei sobre isso ainda. Mas dá pra você ganhar, né? Quando você é full time, dá pra você ganhar um salário acima do mínimo. Então, pra mim, isso foi muito interessante. Os pontos positivos, assim, tem muitas situações engraçadas, sabe? Assim, tem vários clientes chatos, tem, mas tem muitas situações engraçadas e algumas eu posso até citar aqui. Mas engraçado assim, que depois você ri. Na hora você não ri. Tem situações ali que o cliente começa a rir, você acaba rindo junto com o cliente. Porém, algumas outras você ri só com seus colegas. Que são, às vezes o cliente liga e diz assim, ah, minha TV não está a dar. Aí você vai tentando sondar para ver o que é que se passa. A gente vai perguntando se tem alguma coisa escrita na TV, porque quando tem alguma falha, pode aparecer uma mensagem sem sinal, tem algum código de erro. E ele, não, tá tudo a negro, né? Pra dizer que tá preta, a tela diz que tá tudo a negro. E aí fui sondando, aí, como já tinha uma experiência ali, eu perguntei qual a luz que aparece qual a cor da luzinha na sua TV? Ele, ah, tá vermelha. Aí você entende o quê? A televisão tá desligada. E aí eu perguntei, e a box? Qual a cor da luz que tá na box? Azul. Azul significa que tá ligada. Ok, aí eu disse assim, olha, pega o comando da TV. Veja ali, tem um botão que liga e desliga. Pronto, aperta nele, por favor. E isso eu fui levando assim, porque eu percebi que o cliente não percebeu que a TV tava desligada. E isso aí a gente vai levando, tem que ter esse jogo de cintura. Aí ele foi e apertou, ele, ah, já está a dar. Aí ele foi perguntar, e o que foi que aconteceu? Por que a TV não estava funcionando? Aí eu, então, fulano, porque sua TV estava desligada. Mas você vê que a pessoa não percebeu. Então, assim, na hora da ligação, isso não é motivo de zoação. Não é motivo de você ficar estressado com o cliente. Você tem que ter um jogo de cintura pra ir levando ali, até ver se o cliente percebe. Muitos clientes não percebem. Outros, a tomada tava folgada. E aí a TV não tava ligando, a box não tava ligando. Aí o cara, ah, mas a nós é sempre assim, não sei o que, não sei o que. Ah, por que fica acontecendo isso? Eu disse, então, senhor, a situação nesse momento é que a tomada estava folgada, né? Tava ali meio que fora da eletricidade. Ah, mas a nós, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem gente que só quer reclamar, sendo que o problema às vezes é ele. Tipo, tem situações que tem animaizinho em casa. Uma vez eu atendi a cliente e tava sem sinal a TV dela. E aí a gente tentando procurar o problema, porque assim, tem como a gente fazer uma videochamada com o cliente não nos vê, mas há a possibilidade de, com a câmera traseira do celular, ele filmar pra gente, e a gente acompanhando. E aí ela foi vendo, foi mostrando os cabos, tudo, eu digo, olha, tá faltando um cabo. Aí ela disse, ah, menina, foi os gatos. Foi os gatos, ai, me desculpe, começou a rir, não sei o que. Esses gatos aqui, desculpa, tá incomodando, não sei o que. Eu disse, nada. Aí a gente começou a rir, ela começou a mostrar os gatos dela. Olha, foi esse daqui, ó, esse daqui tem costume de estar pulando por ali, foi ele que derrubou o cabo. E aí pronto. Essas são situações engraçadas. Tem situações estressantes? Tem. Inclusive até antes, quando eu tava pensando em sair de lá, aconteceu várias situações chatas, assim, de clientes que, sabe, tipo, eu entendo que eles estão estressados com a empresa, porém, como eu já disse, é o meu ouvido que escuta. Então, assim, de dizer assim, ah, você não tem competência pra estar aí, sendo que, tipo, não tinha o que eu fazer. Por exemplo, às vezes tem avaria. Pra dizer que alguma coisa está com problema, eles usam muito a palavra avaria.
avariado, está avariado, para dizer se está quebrado, está avariado. Então acontece de numa região ficar sem internet ou numa região ficar sem sinal. E aí, às vezes é uma situação num poste, numa fiação e tal, que não depende da gente, atendimento, né? Ali do atendimento. Ali no atendimento, às vezes a gente consegue, quando é uma situação particular só do cliente, a gente consegue verificar o equipamento, reiniciar através do sistema, fazer alguma atualização. Porém, o que que acontece? Tem situações que não tem como a gente fazer nada. E era justamente nesse momento aí que aparece o código lá já indicando que tá com avaria e, tipo, daqui 2 dias vai ficar resolvido, porque vai um técnico no local ou vários técnicos para resolver aquela situação. Então eu fui explicar para a senhora que ligou e dizer assim, olha, é uma avaria na sua região, não é só a senhora que tá com esse tipo de problema e tal. Aí ela não quis saber. Ela já vai, você não tem competência pra tá aí, não sei o que, falou um monte de coisa, pá, desligou na minha cara. Então, assim, isso é chato, porque não depende de mim, entendeu? Então, assim, eu já tava já querendo sair de lá, e assim, já tava muito cansada, tanto fisicamente, por quê? Porque eu tava gastando aí mais ou menos 2 horas e meia por dia pra ir e vir do trabalho. Eu pegava o metro, né, o transporte público, então era 1 hora dentro do metro pra ir, 1 hora pra vir. E do metro até a minha casa, eu gastava 15 minutos. Então, 15 minutos pra ir e 15 minutos pra voltar. Então, eu gastava, no geral, de transporte público 2 horas e meia. Então, tá muito desgastante isso. Como era muito demorado, né, dentro de um metro, metro é tipo metrô. Como era muito demorado, às vezes eu me sentia mal, às vezes eu ficava enjoada, às vezes tinha lugares que esse metrô passava e às vezes meio que dava uma balançada, assim, então acabava não me sentindo bem. Não era todas as vezes, mas tinha dias e dias que eu não me sentia bem, às vezes o cheiro do metrô não, sabe? Então isso foi juntando algumas situações que eu passava nesse atendimento, né? Que são poucas, sabe? Eu não quero desanimar ninguém, porque até porque eu voltaria pra lá, trabalhando menos hora, tá bem? Mas eu voltaria sim a trabalhar lá. E sobre uma diferença entre trabalhar no Brasil e trabalhar em Portugal. Eu tive alguns colegas lá que eles trabalharam no Brasil também em call center, né? Não foi o meu caso. Mas eles disseram que assim mudava uma coisa ou outra, mas era bem semelhante. Eu acho que uma dificuldade, talvez, que tenha-se aqui, ou não, porque eu não senti dificuldade, é em atender os portugueses. Porque às vezes tem uns que eles falam muito rápido e tem o sotaque, né, de vários lugares aqui de Portugal. Porque assim, por mais que eu estivesse aqui no Porto, eu não atendia somente chamadas do Porto. Eu atendia chamadas de Portugal todo. Inclusive, às vezes cai até uma ligação, tipo, da Ilha da Madeira, né, de Funchal. Mas assim, não era destinado a nós o atendimento, mas acabava acontecendo de cair ligação pra gente. A gente tinha que encaminhar para outra linha específica do atendimento deles lá. Mas, então assim, tem uma variedade de sotaques. E tinha gente que eu conseguia deduzir o que eles estavam falando pelas palavras-chave, como box, comando. Às vezes eles falavam mensagem de erro, mas assim, o contexto geral eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Mas eu saía pegando essas palavras-chave para entender qual era o problema. Mas isso não foi tranquilo e foi muito bom, por quê? Porque o meu ouvido foi se acostumando a ouvir eles, né? E aprendi muito a entender o que os portugueses falam. Tanto é que eu cheguei a um momento que às vezes no início, quando eu chegava em casa, eu dizia assim, nossa, atendi tantos brasileiros e tantos portugueses. Chegou um momento que se meu esposo perguntasse assim, e aí, atendeu muitos portugueses, atendeu algum brasileiro? Eu não sabia dizer se eu tinha atendido brasileiro, porque eu tinha atendido um monte de cliente. E é isso, sabe? Como eu disse aqui, é sobre a questão do salário e condições de contrato. Olha, pra você ter noção, o, o valor base ano passado do salário era 820 euros. Então, tinha meses que eu conseguia sempre tirar assim, 900,
950, já tinha mês de eu tirar 1.000, 1.200, porque vai ter uma interferência ali de prêmio, né? Tipo, você bater metas, fazer algumas vendas, eles sempre pagam. Então tinha essas situações. Mas, em termos de salário, porque eles pagam também auxílio alimentação, que na época eles pagavam 6,5 euros. Então, assim, eu não vivia comendo lá, né, gastando, mas eu sempre fazia minha comida e levava lá, pelo menos em campanha, tinha onde guardar, tinha geladeira, tinha micro-ondas para esquentar. Perto também tinha mercado e aqui a alimentação aqui em Portugal, assim, por mais que você fosse gastar, tipo, tem muita coisa barata. Às vezes eu comprava uma mini lasanha no mercado próximo. Então, assim, não tinha tanto gasto, assim. Então, o salário em si dava pra mim, né, que tinha acabado de chegar em Portugal, tava muito bom. Ou seja, porque por mais que o salário base fosse 820, mas tinha desconto. E desconto ali de 11% da segurança social. E aí talvez ficaria em torno de 760, 770 euros, né, líquido, que realmente cairia na sua conta. Então, vou colocar ali que no mínimo, eu líquido ganhava 900 euros, entendeu? Porque variava de um mês para outro, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Mas, gente, no tempo que o salário ali, valor base 820, líquido, você estaria ganhando ali uns 760, eu tava ganhando uns 900 euros. Então, pra mim, estava excelente para quem tinha acabado de chegar. E foi muito bom para começar a me organizar. E a questão de contrato, né? Contrato, se você ainda não sabe, contrato aqui em Portugal é tipo carteira assinada, e quando você se torna efetivo é como se você fosse um concursado, né? Que aí você só sai se você fizer alguma coisa muito grave, né? Se você sai da empresa e fizer uma coisa muito grave. Então, o que acontece? Essa empresa com a qual eu trabalhei, eles têm, tipo, contrato de termo incerto. Termo a tempo incerto. Alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar a palavra. Mas, por que isso? Que eu achava, quando eu estava no Brasil, eu achava que esse contrato era, tipo, o ideal. Mas esse contrato com termo incerto é o seguinte, não te traz segurança, porque a empresa tanto pode estar trabalhando com você esse mês, como ela pode demitir você a qualquer momento, entendeu? Te dá a liberdade também de se demitir, que foi a situação que eu fiz, mas também é uma liberdade da empresa dela te demitir a qualquer momento. Se ela não estiver precisando de você, ela pode te demitir a qualquer momento. E sobre ficar efetivo na empresa, a informação que me passaram era que em 4 anos você conseguiria ficar efetivo. Eu achei muito tempo, porque eu tinha alguns objetivos aqui em Portugal e que eu não queria esperar 4 anos para alcançar esses objetivos. E um deles é ter a casa própria. E para ter a casa própria aqui em Portugal, você precisa de um contrato efetivo. E quando você falou assim de 4 anos para ter um contrato efetivo, eu achei muito, pelo menos para essa empresa, entendeu? Apesar de que, olhando para trás, o tempo passa muito rápido, entendeu? Então, assim, é porque eu já tava cansada mesmo fisicamente. E o primeiro ano aqui em Portugal é uma loucura, a mente da gente ali se adaptando, longe da família, longe de tudo. Então, assim, eu não tava bem, então eu precisei sair de lá. Mas, assim, é bom, eu gostei. Tipo assim, não tendo que reclamar, o salário sempre ali no último dia útil, sempre na conta, então não tenho que reclamar. Vale a pena trabalhar em call center em Portugal? Na minha opinião, vale a pena sim. Principalmente se você tá chegando aqui em Portugal. Porque você tá com visto ainda, né? Você chega aqui em Portugal com visto, né? Hoje em dia só dá pra chegar com visto. E eles te contratam, que foi essa minha situação. Eu só tinha o visto, não tinha autorização de residência ainda. E eles me contrataram mesmo assim. Deram o contrato mesmo assim. Se você vem pra Portugal com visto, vale muito a pena procurar, sabe? É um setor que tá sempre precisando de pessoas, porque assim, acaba que tem uma rotatividade. Porque assim como eu, várias pessoas também não aguentam essa questão de muita reclamação no ouvido. Mas como eu disse, não é um trabalho ruim. A questão assim, você vai
trabalhar muito tempo sentado, né? Você acaba trabalhando muito tempo sentado, mas, de soma, as cadeiras são confortáveis. E é isso. E deixa eu só explicar aqui para quem é esse tipo de trabalho. Trabalhar de call center é interessante se você tem algum certo conhecimento, tipo, como mexer no computador. Porque você vai usar muito o computador, muito o mouse, né? Pra clicar aqui, clicar ali. São vários lugares que você tem que clicar, então você tem que ter uma atenção rápida. Você tem que ouvir mais e falar menos. Você tem que ouvir tudo que o cliente tá falando, porque às vezes o cliente fala assim, ah, minha TV tá travada em um canal. Só que aí quando você vai ver, o problema não é na box, o problema é o comando que não tá funcionando. Às vezes é só trocar uma pilha, às vezes ele vai ter que trocar o comando em uma loja. Mas é isso, você tem que ter uma escuta ativa. E se tiver nenhum conhecimento sobre computador, sobre como mexer, se você não tiver essa agilidade, eu acredito que seja mais complicado de você trabalhar nessa área. Não é impossível, mas se você tiver um esforço ali, sabe? Tipo, onde eu trabalhava, tinha um senhor de 55, era 57 anos. E tipo assim, ele tava indo ali desenrolando, tá entendendo? Então assim, se você tem vontade de trabalhar, se você vai se dedicar, se você tem essa proatividade, então vá firme nessa situação, vá firme nessa escolha. Eu penso assim, que qualquer área que você for trabalhar aqui em Portugal, o que você tem que fazer é se dedicar, sabe? Dê o seu melhor, dê o seu melhor naquela área, dê o seu melhor naquele emprego, tá bem? E é isso, eu vou deixar aqui na descrição alguns sites aos quais você pode recorrer às vagas. Deixa, e, e deixa claro também, se você tem interesse em vir para Portugal com visto de procura de trabalho, aqui na descrição tem o meu e-book, onde você pode obter todas as informações. E aqui no canal também tem um monte de vídeo ensinando já um passo a passo. E é isso, esse vídeo ficou por aqui. Até o próximo vídeo.